Olá, pessoal. Vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Não restam dúvidas que o assunto mais falado no São Paulo nos últimos dias era a chegada de Marcos Leonardo, que já havia aceitado diminuir seus vencimentos e assinar por empréstimo, mas tudo deu errado no final. As informações dizem que o Al Hilal não aceitou a liberação, encerrando as negociações e gerando incômodo no brasileiro. De qualquer forma, Hernan Crespo agora vai precisar improvisar, já que segue sem centroavante à disposição. Nesta quarta-feira, o jornalista Gabriel Sá trouxe uma notícia envolvendo uma saída no Soberano, que já está bastante encaminhada e que deve ser confirmada oficialmente em breve pelo clube. O São Paulo acerta os últimos detalhes nesta quarta-feira da saída do lateral esquerdo Patrick. Iniciou o comunicador, que deu todos os detalhes de como a negociação será feita entre as partes. Será emprestado a um clube do Chipre, 200 mil euros pelo empréstimo, passe fixado em 2 milhões de euros por 50% do atleta, publicou, confirmando essa saída no mercado da bola. Importante deixar bem claro que o tricolor do Morumbi já havia recusado um primeiro contato, mas os valores foram reenviados com um acréscimo que agradou os dirigentes nos bastidores, dando seguimento no acordo. Com 22 anos, o canhoto, revelado nas categorias de base do São Paulo, recebeu sua primeira oportunidade nos profissionais em 2022, mas conseguiu jogar com um pouco mais de frequência apenas a partir de 2023. Ao todo, foram 38 jogos e 2 assistências. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Negociação virtual, à distância e sem ter dinheiro para colocar no negócio é muito difícil. O que pesava a favor do São Paulo era única e exclusivamente a vontade do jogador, que já sabe, não vai ser inscrito na Liga Saudita. Ele bateu o pé, disse que abriria mão do salário, que receberia valores modestos no São Paulo. E aí ontem foi feita uma força-tarefa praticamente, né? Logo pela manhã, os representantes do São Paulo foram ali para o CT de Cotia e dá para dizer que nos últimos dias foram mais de 10 reuniões entre a diretoria do São Paulo, a diretoria do Al Hilal. Ontem o próprio técnico Simone Inzaghi também participou de uma dessas conversas e foram conversas quentes, tá? Especialmente dos representantes do Marcos Leonardo com a diretoria do Al Hilal. E aí por volta das 10 horas da noite, um pouco depois das 10 horas da noite, ou seja, menos de 2 horas do fechamento da janela, o São Paulo recebeu a informação de que o Al Hilal queria uma compensação financeira e desde o início da conversa, o São Paulo deixou claro que não tinha essa compensação financeira para dar, ou seja, por volta das 10 horas da noite, o São Paulo percebeu que não daria certo essa negociação, jogou a toalha e não vai poder contar com o Marcos Leonardo, que viria por empréstimo até o fim da temporada. Quem veio por empréstimo, e aí chegou como um reforço para o técnico Hernan Crespo, é o Rigoni, velho conhecido do treinador argentino, né? Os dois trabalharam juntos no próprio São Paulo em 2021. Rigoni estava no León do México e aí vale destacar, ele não chega para ser o 9, até pode jogar improvisado por ali, mas no time mexicano ele vinha jogando aberto, pelo lado do campo, como foi na primeira passagem dele com o Crespo. Nessa temporada, na Liga Mexicana, foram 7 jogos do León, ele entrou em campo só uma única vez, poucos minutos. Não teve Marcos Leonardo, mas ao menos o São Paulo ganha essa chegada para reforçar o ataque do Rigoni, Barreto. O São Paulo sofreu muitas baixas, né, ao longo da temporada. E nessa função de 9, ele perde 3 jogadores de lesão. Né? Perde o Caleri, o André Silva e o Rian Francisco. Na mesma lesão, né? De LCA, os 3. Mesma lesão, os 3 com lesão de ligamento. Isso é muito curioso. Agora, é triste, assim, um clube do tamanho do São Paulo, da expressão do São Paulo, sair dessa negociação com o Al Hilal da maneira que saiu, né? Tendo que ouvir do Al Hilal, pô, vocês querem levar, mas e cadê o dinheiro, né? Para contratação. E é preciso ver também como vai ficar essa costura pós-negociação frustrada, como é que vai ficar lá a relação Marcos Leonardo e Al Hilal, porque pelo que o Vini está relatando aí, a conversa foi tensa, isso pode deixar alguma sequela. Ele tem contrato, enfim, ele é um atleta do clube tem que cumprir. Mas fica essa curiosidade, assim, porque pelo visto a coisa foi muito tensa, o Marcos Leonardo se mobilizou para sair, ele queria muito estar aqui, e eu acho que tem muito seleção brasileira nesse pensamento, né? Porque estar no Al Hilal, eu acho que tem um peso assim de você não olhar, de não tá próximo, de estar muito distante. Ele chegaria para uma reta final de Libertadores da América, então ele chegaria num holofote muito grande para ser o titular. E essa frustração, vamos ver como é que ele vai lidar agora, né? A gente agora acompanha o Arabão aqui, né? No Sport TV.
e talvez consiga aprender um pouco mais sobre a lógica dos clubes árabes, né? Porque tem lá uma questão de aproveitamento de jogadores sub-21, o Marcos Leonardo acabou de estourar. É obrigatório, né? isso. Fez 22, mas essa questão de por que inscreve e por que não inscreve nas grandes competições, ela é muito doida. O Neymar já passou por isso, né? Claro que era um momento de voltar de lesão, tinha lá outros fatores. No caso do Al Hilal, Barreto, eles contrataram o Darwin Núñez, né? Que assim, não vive uma grande fase na carreira, mas já alcançou um patamar maior do que o Marcos Leonardo enquanto esteve na Europa. Talvez isso pese ali na cabeça do Inzaghi para definir o preferido para vestir a camisa 9 do time. E tem muitos outros estrangeiros, né? Eu não lembro exatamente, não sei se o Vini sabe sobre isso. Se ele souber, pode ficar à vontade para me interromper. Mas eu sei que tem um regulamento que é bem rígido da Liga Saudita sobre aproveitamento de jovens sauditas para o desenvolvimento do futebol local e do limite de estrangeiros, né? Então, muitas vezes o jogador... 10 estrangeiros, sendo 2 deles podendo, tendo de ter a obrigatoriedade de ser até sub-21. O Marcos Leonardo, na última temporada, ele foi contratado a peso de ouro, 40 milhões de euros. Ele estava inscrito entre os jovens, estrangeiro, mas está na lista dos 2 sub-21. Agora ele virou o ano, ele teria de ocupar a vaga de um estrangeiro sem limite de idade. E com a chegada de um novo treinador e dinheiro infinito para investir, o Marcos Leonardo é bom, mas o Simone Inzaghi prefere inscrever outro atleta. Mas, bom, enfim, aí a gente entra em outro tipo de raciocínio. O Darwin Núñez é contratado com status de titular, ok. Sim. Não sei quanto tempo dura esse status, não, porque o Darwin Núñez vem começar a perder gol. Né? Vem numa fase meio esquisita. Mas assim, não dava para ter o Marcos Leonardo como opção? Pois é. A gente dentro teria de um que ver limite quais de são... 10 jogadores? Eu confesso que eu não acompanhei se após a Copa do Mundo de Clubes o elenco teve grandes transformações. Eu sei que o Darwin Núñez chegou, mas se a gente... Lembrando rapidamente de cabeça Theo Hernandes. O Theo Hernandes. Theo Hernandes chega também. Então você já tinha o Bono, o Koulibaly, zagueiro, o Milinkovic-Savic no meio campo, o Rubem Neves, João Cancelo, Theo Hernandes, Darwin Núñez, Malcom ainda tá lá, né? Malcom tá lá. Mas não, Malcom queria sair. Eu não sei mas acho que a ainda janela tá lá ainda não fechou. E tem mais gente, cara. Certamente estou esquecendo de alguém. É muita gente. Mas assim, só para pegar um gancho... Ainda acho que cabia o Marcos Leonardo entre esses 10 aí. Sim. Mas, enfim, aí... Só para pegar um gancho, acho importante que o Jorge Igor citou a questão do mercado, né? Ontem eu estava fechando um texto pro GE, pro site, sobre o mercado, né? O desafio de dar notas à janela de cada clube, e aí você tem que fazer o levantamento geral, de quem saiu, de quem chegou. Tem o Rubem Neves também. Rubem Neves, tem que fazer o levantamento geral. O Malcom ainda não saiu. E me chamou muito a atenção, Barreto, o quanto nessa última semana de janela, especificamente de alguns clubes, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas até acho que o que o Jorge falou é muito importante nesse ponto. O quanto clubes fizeram movimentos desesperados, trazendo jogadores que têm salário alto. Ok, você não vai pagar a multa rescisória, mas não se iludam, jogador nenhum vem de graça. Não existe almoço grátis. O jogador vem com o valor das luvas diluído ao longo do contrato. Então, um salário que, vamos supor, era 3x, ele vira 4x,5, 5x, porque você não pagou multa rescisória. Esse X já não é pequenininho, não, né? Não é pequenininho, né? X maiúsculo. São vários X. São vários X, a gente pode colocar assim. Então, teve muito clube. E isso ali na frente, cara, isso causa um efeito péssimo para a finança. E aí depois vai ter torcedor reclamando. Quando a gente fala isso, você está perseguindo, é clubista, né? Você torce para tal clube, enfim. Virou economista Virou agora. economista, né? Analista de balanço. Importante é dentro de campo. Aí depois o clube cai de divisão, sofre transfer ban, ninguém sabe por quê. O alerta todo mundo dá. A galera tem que se ligar nisso. E é bem fácil de reparar quais são esses clubes. É só olhar o mercado e olhar o dia de ontem, por exemplo. No futebol se gasta dinheiro não para ter lucro em cima dele, mas para ganhar títulos. Mas mesmo assim o dinheiro precisa ser bem gasto, porque acaba. Exatamente. E pode acabar mal, pode acabar com rebaixamento, pode acabar com... Né? O Rigoni trabalhou com o Crespo na primeira passagem, né? Ele virou a alternativa para essa... Ele trabalhou nessa primeira passagem e foi um pedido do próprio Crespo. Talvez até imaginando que o Marcos Leonardo não viesse, o São Paulo foi nessa tacada mais simples, né, do Rigoni. E aí, só para encerrar, antes da gente mudar de clube, 4 jogadores do São Paulo contratou nessa janela. Rafael Tolói, Mailton, Tapia e agora o Rigoni.
Rigoni, que tem o mesmo sobrenome de um dos jockeys mais famosos da história do turf brasileiro. Era o Violino, ele usava o chicote como se fosse uma vara de violino, né? O Santos ontem fez 4 anúncios de uma vez só, o Vini, então deixou tudo ali para o fim da janela, né? O Santos foi disparado o time paulista que mais... O Massini tá aqui, então a gente não fala de cabelo nesse programa. Quebrou o secador, é isso que temos. Eu mereço like só pela tentativa de fazer ele ficar melhor para vocês. Eu quebrar o secador. Pentear o cabelo. Ela tá querendo confete. Confete, Não sabe que é linda? Sabe que é na linda. frente do Massini é perigoso esse assunto. Vamos começar com o Marcos Leonardo primeiro, porque o São Paulo ficou até que agora os minutos finais tentando muito o Marcos Leonardo. Muito, muito, muito. Ficou quase num plantão de jornalistas. Deixou todo mundo de plantão também, né, Fabíola? Nenhum jornalista descansou, porque o Al Hilal da Arábia Saudita está num outro fuso, né? Então eles acharam que ia dar. Só que eles enrolaram muito. Eles nem vão usar o Marcos Leonardo no principal campeonato que eles vão disputar, porque já tem um número de estrangeiro máximo. E aí poderia liberar o cara por empréstimo até o fim da temporada. Ele até aceitou abrir mão de parte do salário que ele ia receber do Al Hilal até o fim de 2025, só que aí no final não rolou. E aí, Alice, eu começo com você. É mico? Foi mico ou é do jogo? É do jogo, Domi. Tentar é do jogo. Tem um monte de coisa que eu quero comprar, eu não tenho dinheiro, né? Vai que alguém aceita. Você faz uma oferta e você espera ver o que vem do outro lado, né? Não sei, talvez na esperança de entender que o Al Hilal não precisa de dinheiro, né? Não é um clube que está, né, exatamente precisando aí de ajuda para fechar suas contas no final do mês, e que havia uma vontade muito grande do jogador. E eu vou pontuar que eu acho muito triste essa dinâmica de você ter um jogador que quer ir, ter um clube que quer receber e o clube onde ele está não vai utilizá-lo e ele não poder sair, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que chama vida adulta, né? Ele aceitou ir para lá, aceitou o contrato, aceitou as condições do contrato e sabia que ia ser muito difícil que algum outro clube pudesse arcar com salários, né, do nível que se paga no universo saudita. Então, e também acho que a gente precisa fazer a reflexão aqui, que assim, ele não é que não vão utilizar porque estourou o número de estrangeiros, é porque estourou o número de estrangeiros que eles querem no time. Ele poderia caber entre esses estrangeiros que estão lá e ter sobrado outro estrangeiro. Acho uma pena que um jogador dessa qualidade que saiu daqui tão cedo fique nesse limbo e não consiga vir para um grande clube brasileiro que gostaria de tê-lo no seu plantel, mas é um grande clube brasileiro que não tem dinheiro. Então, é da vida, é do jogo. O São Paulo tentou, ofereceu o que pôde, o atleta fez o que pôde do lado dele, mas se o time não é capaz nem sequer de pagar os salários do atleta, esperar que o time lá do outro lado, que não tem nada com isso, banque parte da operação, aí também é muito otimismo. Eu estava torcendo muito para ele vir para cá. Óbvio que para ele é muito melhor estar jogando no Brasil nesse ano pré-Copa do Mundo, mas não rolou, Fabíola. E o São Paulo não tinha muito outro plano B e C para essa posição de centroavante. Ficou sem. Sem centroavante, primeiro boa noite, né, amigos? Sem centroavante ficou, né? Vem o Rigoni, a gente fala já dele. São Paulino dorme pensando no Marcos Leonardo e vai acordar com o Rigoni. Beleza, é o que tem para hoje. Tem que viver com essa realidade que o clube hoje tem, né? O Marcos Leonardo seria uma baita contratação, né? Um jogador muito diferente, mas considerando aí o raciocínio da Alicia, do mundo real, do mundo adulto, né, gente? O clube árabe pagou 40 milhões de euros no Marcos Leonardo. Então, assim, querer também o jogador com os sauditas bancando tudo, que era o começo, né? Apesar do Marcos Leonardo fazer um esforço gigantesco para poder vir para o São Paulo, por questões, pela paixão pelo clube, mas também tem um limite aí também, que eu acho que os sauditas falaram, peraí, não, gente, eu paguei 40 milhões de euros no jogador, né? E ninguém aqui, apesar de ser muito rico, ninguém está rasgando nota de dólar. Então, infelizmente para o São Paulo, infelizmente para o futebol brasileiro, eu acho que ele seria
não só porque o São Paulo está com as deficiências, aí sem 3 centroavantes, mas porque ele é um jogador muito acima, melhor que o Calleri, inclusive. Eu sou fã do Calleri, acho um jogador que faz muita falta no São Paulo, mas hoje o Marcos Leonardo, inclusive, está acima do Calleri e cairia como uma luva aí no time tricolor. Eu gostei dessa. É uma expressão que já está meio clichê, né, nas janelas de transferências, mas é isso. No fundo é isso. O torcedor são paulino estava sonhando. Inclusive aqui manda um beijo pro nosso querido Amer, que está fazendo a produção desse programa e que assim, eu não vi, mas dizem que caiu até uma lágrima quando foi anunciado que não ia rolar essa parceria. Mas acordou com o Rigoni, Massini, e que nessa temporada entrou em campo 17 vezes, fez um gol e deu uma assistência. E aí, serve de prêmio de consolação ou não? Serve para o Crespo, né? Poder colocar o jogador em campo, né? Tá faltando jogador no São Paulo, tá faltando centroavante. Então, ele já trabalhou com o Rigoni, conhece o jogador, ele foi bem no São Paulo com o Crespo. Então, acho que serve. Agora, fato do São Paulo, fator São Paulo Futebol Clube, ele ainda precisa de um pouco mais de transparência, né? Porque agora tem essa questão da base que está sendo discutida lá no conselho, já no fundo, né? Para melhorar as coisas na base. O São Paulo vem de uma, uma história, uma narrativa, né? Pode-se dizer, de austeridade. E esse é o caminho. Não há outro caminho. Quanto mais você demora para fazer o que tem que ser feito, cortar na pele, na carne, mais você fica atrasado com relação aos clubes que estão mais organizados. Então, eu penso que o São Paulo demorou demais, poderia ter contratado outro jogador que não entrar neste sonho do Marcos Leonardo, porque não é possível que o Sheik vai liberar o jogador sem custo. Já aconteceu uma vez com o Jadson na China, né? O Jadson lá, os caras não iam mais usar o Jadson. O Jadson falou: eu vou embora, mas eu tenho mais um ano de contrato. Aí, né, os caras pagaram um ano e veio para o Corinthians. Agora, ele tem contrato ainda com o time, né? Foi uma loucura. Isso só serviu para criar expectativa no torcedor, que é o que mais está judiado com tudo isso. O torcedor não tem culpa, nós não temos culpa, né? O São Paulo está no lugar onde está porque fez muita coisa errada. Mas eu acho que é um passo necessário, Domi, porque não adianta, cara. É igual família, cara. Uma hora tem que cortar o cartão de crédito da turma. Não tem como, senão uma baixa. O sujeito fica olhando para o vizinho, falar: o vizinho está andando de carro zero, não paga o condomínio. Não dá, sabe? Ele tem que andar conforme as suas pernas para começar a sua reconstrução. O São Paulo, pelo que a gente sabe até aqui, está se reconstruindo financeira e economicamente. Agora, só não pode chegar em janeiro ou em abril do ano que vem, quando as contas são publicadas, e fechar no fevereiro, que aí não dá. Então, é preciso que esse sacrifício vale a pena. Só que tem um ponto que é muito tentador, que é o título, que é a conquista, né? E o São Paulo está bem na Libertadores, jogou bem contra o Cruzeiro, está bem nas mãos do Crespo. Agora, vamos lá. Que tempo atrasou a reconstrução do São Paulo, o título da Copa do Brasil, com a contratação do Lucas e aquele devaneio do Rames, né? Então, quanto mais cedo você começa a fazer a coisa andar, dentro daquilo que você pode neste momento, pagando as dívidas, pensando em beber água limpa daqui a um ano ou dois, mais rápido você entra no eixo. Então, acho que o único erro aí foi ter alimentado esse sonho. Deveria ter, talvez, encaixado um outro jogador, né? E o Crespo poderia ter 2 hoje, né? Dois atacantes, 2 centroavantes, porque realmente a situação é grave, né? Não tem jogador. O André machucado, o Calleri machucado, o menino que estava indo bem também ali acabou se machucando. São lesões graves, né? E assim, jogador lesionado recebe, então tem que receber, é óbvio, né? Então faz parte de você equacionar o elenco,
dá opções para o Crespo. Acho que o Marcos Leonardo, cara, eu sempre ouvi uma coisa muito, até meio triste, né? É muita areia para o seu caminhãozinho. Acho que neste momento o Marcos Leonardo, pela questão financeira, era muito areia para o caminhão do São Paulo. Tem um comentário aqui, ó, do Juan Paulo, que tá sempre com a gente, valeu, Juan, falando aqui, ó, que na boa, a contratação do Marcos Leonardo é uma gigantesca cortina de fumaça da diretoria. Eu não acho que essa expressão cabe aqui, porque tinha que ter dado certo para funcionar como uma cortina de fumaça, né? Não deu certo, achei que ficou pior. Eu concordo quando o Massa disse que foi melhor para o São Paulo, porque se o plano é essa austeridade fiscal para melhorar as contas, gastar com o Marcos Leonardo nesse momento não seria o ideal. Então, foi mais sorte que juízo nesse caso do São Paulo. Mas a impressão que fica, Alice, é que o São Paulo foi inocente nessa negociação. Ele achou que os árabes que pagaram tanto iam falar, beleza, leva aí, a gente tem aqui muitos petrodólares ainda para gastar. Pois é, Domi. E aí eu percebi quando a Fabiola começou a falar que eu não dei boa noite, né, gente? Que isso, boa noite, né, para todo mundo. Estamos aqui chateados, porém continuamos sendo pessoas educadas. Olha, Domi, Diferentemente do técnico do Galo, Alicia, diferentemente do técnico do Galo, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente, né? A gente faz amigos, né? A gente não cria inimizades em todo lugar onde a gente pisa. Mas, Domi, eu acho muito difícil traçar essa linha entre o que é ingenuidade, o que é um pouco de desespero, o que é uma tentativa de agradar o torcedor, né? E essa coisa de, assim, vamos tentar até o último minuto, uma coisa que muito provavelmente não vai acontecer, mas vai que rola, né? E assim, o São Paulo tem um problema grave que tem uma questão financeira e tem uma certa austeridade que vem tentando manter, pelo menos em comparação com alguns dos seus pares, mas o São Paulo, como o Massini falou aqui no começo, o São Paulo não tem um jogador para colocar em campo. Daqui a pouco o São Paulo realmente vai ter que apelar só para a base, que é uma base excelente, mas até os meninos da base estão se machucando, a gente viu isso com o Rian Francisco. O São Paulo precisa de jogadores, precisa de número, precisa de corpos para encorpar esse elenco, principalmente se quiser, né, conseguir alguns bons resultados aí até o final do ano, já não tendo a opção da Copa do Brasil, que financeiramente é muito boa. Então, eu entendo um pouco desse movimento de tentar trazer mais um jogador com nome, que é um jogador que, né, muito possivelmente renderia rápido no time. Mas é isso, não tem dinheiro. Então, eu não sei se sai dessa história como um time que fez tudo o que pôde pelo seu torcedor, né, até o último minuto, ou se sai um pouco como o bobo que achou que ia tirar um jogador praticamente não só de graça, como fazendo os sauditas pagarem pelo jogador para ele atuar no São Paulo, que para eles não tem vantagem nenhuma. Então, eu fico nessa dúvida de como o torcedor termina nessa história. Eu quero saber o que vocês, torcedores do São Paulo e de outros times, como vocês encaram isso? Foi ingenuidade ou foi realmente uma tentativa até o último segundo? Você queria falar, Massini? Eu posso seguir, que temos muitos assuntos hoje. Eu queria só dar mais um pitaco, que a Alicia fala, e com razão, do que vendem para nós, do jogador que vem de graça. Amigo, de graça nem a balança aqui minha funciona. Tem que ter uma pilha. Não funciona por imersão. Entendeu? Não tem jeito. O Jorginho vai custar 23 milhões de reais ao Flamengo, luvas, comissão e tal. Não pagou o direito econômico, o direito federativo. Mas não tem essa de graça. Então o Marcos Leonardo ganha 10 caquis, vai chegar aqui e vai ganhar meio. O São Paulo viveu um dia intenso de reuniões com o Al Hilal, mas os clubes não chegaram a um acordo para a contratação de Marcos Leonardo. O clube saudita não aceitou ceder o atacante por empréstimo sem receber algum valor ou sem que o tricolor arcasse com o salário integral do jogador. Com a negociação frustrada, a torcida do São Paulo passou a pedir a contratação de Paco Alcácer, atacante espanhol que está livre no mercado. Nas redes sociais, os torcedores defendem o nome de Alcácer como alternativa de peso para reforçar o ataque do tricolor. Paco Alcácer tem passagens por grandes clubes, como Barcelona, Vila Real, Dortmund e Valência. O último clube do atacante foi o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, mostrando que ele combina experiência internacional e disponibilidade imediata.
a vontade de Marcos Leonardo de deixar o Al Hilal não foi suficiente. O jogador está inscrito apenas em competições continentais e ficou de fora do Campeonato Saudita, mas o clube árabe manteve sua posição e recusou qualquer proposta do São Paulo. Apesar disso, o tricolor ainda tem uma chance de mercado. Jogadores sem contrato podem ser inscritos até o dia 12, ou seja, Paco Alcácer ainda é uma opção viável para reforçar o elenco antes do fim desse prazo. O interesse da torcida coloca pressão sobre a diretoria, que precisa avaliar rapidamente se vai ceder à demanda e trazer um atacante experiente para fortalecer o setor ofensivo. Enquanto isso, o São Paulo se prepara para os próximos compromissos do Brasileirão, buscando melhores resultados em campo e tentando corresponder às expectativas da torcida, que já demonstra insatisfação com a falta de contratações de impacto. E você, torcedor, o que acha da situação de Paco Alcácer? Deixe sua opinião nos comentários.